E é o Pai ensinando a mim e a vocês, pessoal, um pouquinho mais. E a gente leva cada ensinamento aqui que vai trazer um benefício tremendo. Bom, lição 10. Não cobice. Coisa séria ou não? Cobiçar, ela tem aí inúmeras formas de explicar, né, gente? Mas nós vamos pegar aqui, para não ficar muita coisa aqui de informação, nós vamos pegar diretamente o que está escrito, depois eu desenvolvo um pouquinho dentro da Bíblia, que é mais importante, baseados em histórias e pessoas e acontecimentos, e que chama minha atenção muito sobre algumas questões para nós hoje. Então, lição 10, a 10ª lição, 10º mandamento, voltado hoje para a família. Não cobice, guarda, ou guarde, melhor, né, como está o título aqui que eu coloquei, o coração da sua casa. Guarde o coração da sua casa. Então a cobiça tem uma ligação direta, você vai ver com o coração. Base bíblica inicial é Êxodo 20, 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não é o bem material apenas, mas a formação familiar desse próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, criado, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nesse momento, coisa alguma já estende para tudo, né, gente? Êxodo 20, versículo 17. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui para formalizar mais ainda o nosso entendimento, mas que vai já com bastante toque importante, tá? Bom, na 10ª e última lição dos mandamentos, somos levados ao campo mais íntimo da fé, o coração. Bonito, né? Deus, como Pai cuidadoso, nos alerta que a verdadeira santidade não está apenas no que fazemos, mas no que desejamos. A cobiça é o desejo desordenado por aquilo que pertence ao outro. Ela nasce em silêncio, se alimenta da comparação, que coisa séria, né? Cresce em ingratidão e, quando não é combatida, leva à destruição de relacionamentos, valores e propósitos. Irmãos e irmãs do Senhor, a cobiça é sorrateira. Ela entra quando nos tornamos cegos para as bênçãos que já temos. O marido começa a admirar a esposa de outro homem. Uma esposa passa a invejar o relacionamento de uma amiga. Filhos querem os brinquedos e estilos de vida dos colegas sem olhar o que já possuem. A insatisfação se instala e a alegria é drenada do lar. Quantas vezes deixamos de louvar a Deus porque os nossos olhos estão fixos no que não temos? A cultura ao nosso redor alimenta essa sede por mais beleza, mais dinheiro, mais conforto, mais visibilidade. Mas a palavra de Deus nos convida ao contentamento, que é interessante, Filipenses 4:11, que diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Famílias que vivem à sombra da cobiça tornam-se competitivas, ressentidas e espiritualmente secas. O espírito de comparação gera cobrança, disputa e até rejeição entre pais e filhos, entre cônjuges e entre irmãos. Por isso o Senhor termina os 10 mandamentos com um alerta profundo. Cuide do que, povo de Deus? Do coração. Te dou uma direção do Espírito, cultive diariamente um espírito de gratidão, a famosa ação de graças. Enche a sua casa com declarações de louvor, celebre as conquistas pequenas. Reconheça a bondade de Deus nas mínimas coisas. Ensine seus filhos que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é em Cristo. Finaliza a mensagem, então, deixando aqui sempre o jargão, ele está aqui com amor, eu. Né? Atrás tem as aplicações da família, tá, gente? A gente coloca como uma base para todos vocês. Não leio aqui, ficaria muito maçante, não é a necessidade, e ainda mais que estamos também transmitindo, e as pessoas elas podem depois, querendo ou não, entrar em contato com a nossa equipe, comigo no WhatsApp, ou que a gente passa, ou no Facebook a gente transmite as mensagens, tá todas salvas, guardadas, tá bom? Online. Mas vamos dar continuidade, porque a cobiça, como está tudo bem detalhado, já seria bom só ficar com isso? Acredito que já ajudaria, mas dá para a gente ver mais. E algo que Deus me despertou para esse culto em específico, pessoal, que já vinha martelando num bom sentido dentro do meu coração.
O porquê a gente não recebe muita coisa? Esse versículo de Êxodo 20, que finaliza os 10 mandamentos da cobiça, ele é muito fundamental. Porque, querendo ou não, ele finaliza uma caminhada de 10. Ele é o último. Como todos são importantes, mas parando para pensar e falar assim, por que a cobiça está em último? E a sequência real, né? A gente seguiu aí o padrão. A cobiça está em último, é algo tão humano, na verdade, né, gente? É tão humano. Mas se a gente observar a fundo, a cobiça foi que fez o diabo, de verdade, ser tirado do céu. Porque se nós olharmos o contexto, ele queria ser igual a quem? Isso é cobiça. É lógico, vinculado ao orgulho, né? Tudo aquilo. Mas ele queria algo que não lhe pertencia. Se nós observarmos Adão e Eva, não foi o caso do Adão em si, mas através da Eva. Ela cobiçou o fruto qual? O que ela não podia ter. Então, se observar o lado cobiça, pessoal, é coisa séria, porque na verdade, todos os grandes pecados, vamos por assim, das escrituras, se você vê, tem um fundamento que a cobiça vai estar presente. Então ela está e é necessária. Então foi nada mais, nada menos, quando Moisés subiu no monte, que ele recepcionou os mandamentos. E o último, o próprio Deus escreveu, a primeira vez ele teve, o próprio Deus deu para ele. Ele escreveu, não cobiçarás. Então é importante. Ainda que a gente saiba disso, mas é importante a gente tratar sobre isso. E o Tiago, irmão do Senhor, tem um livro na Bíblia. Lá no capítulo 2, ele fala o seguinte, vamos lá? Perdão, capítulo 4, versículo 2, eu inverter. Tiago, capítulo 4, versículo 2. O Tiago, ele fala algo do porquê muitas são as pessoas não estarem recebendo, na verdade, o que nós chamamos de bênçãos, principalmente da família, hoje, mas para qualquer área da nossa vida. Poxa, eu sou de Deus, pastor. Eu também. O diabo também era, na teoria. Mas ele cobiçou algo. Então a cobiça mostra realmente quem somos no coração. O negócio é meio profundo. Quando uma pessoa começa a querer comparar a família dele com a de outra pessoa, às vezes quando digo família não é envolvendo todos os familiares, mas talvez um casamento, ou sei lá, o status social. Quantas pessoas não fazem isso? Então é um problemão quando isso acontece. E se nós não vigiarmos, nós estaremos fazendo isso. Nós somos sujeitos, somos criados à comparação. Indiretamente ou não, como está aí na mensagem que a gente deixou. Nós somos criados por uma comparação, desde quando a gente era criança. Hoje em dia mais ainda, né, gente? Porque a internet está solta. Eu falava aqui já nos cultos hoje, falo até da experiência pessoal. Hoje meus filhos, eles gostam de assistir muito aqueles youtubers mirins, né? Nada demais, tem alguns que são muito legais assim, só que eles demonstram coisas que eles vivem a vida deles com aquilo que eles fazem e transformam aquilo que eles fazem em conteúdo pra gente assistir. A gente não, mas as crianças. Então assim, você vê muitas crianças hoje indo na Disney, né, não? Quem já assistiu e tem filho sabe disso. Indo em parques super tops de primeira, sendo crianças. Aí o seu filho assiste e hoje ele faz o quê? Qual que é a pergunta? Pai ou mãe? Não é uma regra, mas às vezes acontece. Quando a gente vai pra Disney? Não é por nada, mas eu lembro que no meu tempo... eu já posso falar isso, é coisa triste falar isso, né? No meu tempo, né? O que eu pedia pra minha mãe? Mãe, deixa eu ir no parquinho aqui. E nem tinha nome. Se tivesse nome, o quê? Do Juarez? Eu não sei. Hoje meus filhos já podem ter um conhecimento que a gente não tinha, porque dizem era um sonho dos sonhos. Hoje eles olham e falam assim, pai, quando a gente vai? Eu falei, vamos amanhã. Vamos lá. Amanhã a gente vai lá, filho. Rapidinho, fazer um bate-volta. Mas o que é isso? Eu quero viver o que eles estão vivendo. O que se chama isso na Bíblia? Eu sei que pode ser um pouco exagero. É cobiça, gente. Querer ter a vida de alguém. Eu sei que pode ser um pouquinho ambição, alguma coisa assim. Muitos vão tentar traduzir. Tem um lado positivo de alguns que, não, eu almejo. A ambição é meio feia também, né? Mas não é. Somos criados assim. Aí quando a gente vê alguém feliz, sem perceber, talvez estamos querendo ter uma vida igual da pessoa. E isso não é legal. E era necessário. E o Tiago, ele fala sobre isso. Então vou traduzir um pouquinho mais. No versículo 2, diz assim: cobiçais e nada tendes. Olha a cobiça impedindo a gente de ser feliz aí, gente. Pastor, por que minha vida é tão difícil? Me perdoe, não fica ofendido, mas existe uma cobiça. Isso não é legal. É um mandamento que está lá detrás, mas vamos trazer para os dias de hoje. Cobiçais e nada tendes. Aí ele entra, sois invejosos e cobiçosos, mostrando que inveja é uma coisa e cobiça é outra. Parecidas, primas, mas não iguais. Tá? E não podeis alcançar, combateis e guerreais
e nada tendes, porque não pedis. Aí ele fala no versículo 3, que também é bem conhecido: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites. E sabe o que me chamou a atenção? Quando eu pensava sobre esse versículo para trazer aqui para vocês, o próprio Deus fala ao coração da gente, cada um tem suas experiências, e comigo ele falou de forma muito clara, para eu transmitir isso. A cobiça que o homem carrega dentro de si nada mais é o impedimento que ele mesmo impõe para si de não viver algo que Deus preparou. Porque a cobiça é você querer substituir a vida de alguém e trazê-la para si. Quando o Tiago ele falou cobiçais e nada tendes, é simplesmente dizendo, vocês não recebem porque o que vocês querem viver não é de vocês. Quando vocês começarem a buscar o que eu preparei para a sua vida, aí vocês começam a viver de verdade. E isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que se a gente for a fundo, nós vamos observar que o Senhor tem tudo para todos, contanto que todos não busquem o que é dos outros. O que Deus tem para vocês é grande. Eu não estou só falando por falar. Só que o que ele vai lhe dar é além do que o outro recebeu, e não importa o quanto o outro tenha recebido. Eu não posso querer algo, pessoal, pode ser uma coisa básica que estou dizendo, porque alguém recebeu. Eu tenho que receber porque Deus preparou para mim. Dá para entender que Deus tem tudo para todos que creem? Só que conforme a medida de fé de cada um. Nem sempre a gente entende isso. E aí nós ficamos encantados com algumas coisas e atrapalhamos Deus de agir. Mesmo sendo filhos de Deus ou filhas. Assim como é a família, gente. Assim como é a nossa casa. Algumas mães podem questionar o porquê, em alguns casos, os filhos são um pouco mais agitados e os outros menos. Se a gente parar de focar na saúde de externos e começar a focar no nosso interno, de verdade, só que isso precisa de ajuda do Espírito Santo, não dá para fazer sem ele. Você vai ver, eu vou ver o quanto Deus tem nos concedido graça. É eu querer viver dentro da igreja o que outro vive em outra. Não vai funcionar. Não, porque o outro fez. E isso, sem que a gente perceba, se torna uma cultura que a gente carrega. A gente simplesmente quer viver algo porque alguém fez e deu certo. E querendo ou não querendo, pode ser um pouquinho de motivação ou algo assim que alguma pessoa usa de exemplo, mas no fundo, se a gente for a fundo, pode ser que isso é o motivo de as coisas não andarem. Deus, ele é Senhor sobre qualquer um de nós. Só que é importante que a gente entenda isso. Quantos de nós, pessoal, não permitimos Deus de agir pelo fato da gente receber ou buscar algo que ele não preparou? Deixa eu contar uma história real que aconteceu no meu comecinho, só para entendimento para vocês, e não falei durante o dia de hoje. Tinha um rapaz dentro da igreja, quando eu comecei na igreja, me lancei, tá, gente? Não é que eu comecei na igreja convertido. Me lancei na obra. Normalmente nós temos os pastores, isso não é uma regra, mas pode acontecer, eles têm aqueles que são seus auxiliares, aqueles que auxiliam a obra que tem os seus números, né? Vamos dizer assim, tem o que é o número 1, tem o número 2, aquela coisa toda, que você vai preparando. Então eu cheguei depois, é óbvio que eu era o número 2, só tinha um que estava à frente, então tinha alguém à minha frente. Só que esse rapaz que estava na minha frente, na época, eu estou falando isso lá de 2009, 2010, quando eu comecei efetivamente na igreja. Como auxiliar para virar pastor, aquela coisa toda. Quando eu comecei, só para vocês entenderem, quando eu comecei, acabou que esse rapaz ficou muito preocupado, que é humano, o ciúmes é humano. Medo de perder aquilo que você tem. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque como eu vou perder o que não é meu? Eu só perco o que é meu. E se eu cuidar bem do que é meu, eu não perco. Esse é um ponto. Mas aconteceu que ele começou a dar umas... Sabe a famosa perseguiçãozinha? Alguém já sofreu perseguição na vida? Tem alguém que nunca sofreu perseguição? Vem aqui que a gente começa a te perseguir. Rapidinho. Brincadeira, veja. Não, todo mundo passa uma vez ou outra na vida, não é? Você quer começar a ser perseguido, é só você destacar, é fácil. Você quer ser um Zé Ninguém, ninguém vai te perseguir, mas na hora que você fala, eu vou fazer, vai vir um monte de urubu. Mas o que eu quero dizer com isso? Acontece que ele ficou um pouco, e ficou mesmo, no começo era parceiro, mas depois começou a virar inimigo. E não foi proposital. E chegou um dia, eu tive essa liberdade e ousadia, nem sempre a gente faz isso, eu falei, amigo, você não tem que ficar preocupado. Vocês não têm que ficar, falei pra ele, você não tem que ficar preocupado, que eu não vim pegar o que é seu. Eu falei isso pra ele, tá? Eu sempre carrego isso comigo, dou exemplo às vezes. Eu só vim conquistar o que é meu. Cuida bem do seu. Nós ficamos tão preocupados com alguma coisa que a gente não avança, gente. Todo mundo crê que Deus tem uma posição, tem um espaço para vocês ou não? Aí alguém se levanta, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que isso é algo
que pode atrapalhar. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba virando uma guerra, uma zona de guerra de verdade, gente. Ao invés de a gente tentar conquistar, a gente começa a guerrear, isso não é certo. Só que nós perdemos, e por causa disso, a gente não alcança. Se a gente não entender que o que é seu, você vai assumir, a gente acaba criando problemas internos dentro do nosso coração, o qual a Bíblia alerta que devemos guardá-lo. Então, quando eu cheguei e contei essa situação, que é real. Real. Ele simplesmente começou a me atrapalhar. Só que proposital, aí eu falei, não, vim tirar o que é seu, fica tranquilo, só simplesmente reforço. Vim assumir o que é meu. Eu não quero nada que é seu. O que é seu está guardado, fica firme. Tem espaço para todo mundo. Tem ou não tem no céu, gente? Ou a gente vai ter lá. O que você. Não vai, é uma coisa nossa. Só que a nossa cultura não deixa. Esse é o grande problema. Aí, se nós não vigiarmos, sabe o que acontece? A gente fica cobiçoso. Se a gente leva ao pé da letra, e às vezes a gente leva, falo isso com conhecimento de causa, nós não alcançamos. Achamos que as pessoas somente são usadas para atrapalhar, mas eu lhe pergunto, se Deus agir? A Bíblia fala que se Deus age, ninguém pede. Significa que o Tiago estava dizendo para as pessoas que estavam ali, para nós hoje, olha, muito do que você não recebe não é culpa de ninguém, é por causa de você. Enquanto você estiver buscando algo que é de alguém por causa de algo, você não recebe. No dia que você entende que quem você é e você simplesmente vai e faz, você não se preocupa, as coisas andam. E às vezes a gente precisa desse pequeno detalhe para a nossa vida andar, nossa família ser abençoada. Quem é mãe e pai aqui hoje? Eu sei que muitos já são, né? Mas eu pergunto para ficar bem bonito. Você de casa também é mãe e pai? Os seus filhos são de quem? Primeiro é do Senhor, é herança. Mas ele confiou na mão de quem? Na sua. Sabe, se a gente entender a grandeza disso, eu sei que pode ser algo simples, mas é verdade. Pessoal, ninguém pode tirar das suas mãos a não ser Deus, que pode dar a vida e tirá-la. Só. Fora isso, gente, ele é seu. A partir daí, o que você faz? Você põe em oração, certo? E aí você deixa Deus conduzir. E se algo não vier dele, você vai fazer o quê? Vai chorar as mínguas? Ou vai ser um homem, uma mulher de Deus e fazer uma oração dizendo que é meu, Deus me deu, o maligno não toca. Dá para entender? Só que se a gente não vigia, a cobiça toma conta e a gente vira inimigo ao invés de virar uma pessoa que sabe o que é nosso. Quantos de nós não perdemos isso? Aí a gente vai observando a vida. Não todo, né? O quanto a gente deixou de viver, pessoal, um plano lindo que Deus tinha por causa de uma cobiça que a gente gerou ou que alguém gerou da gente e a gente levou para o lado pessoal. Que existe, infelizmente, dentro da humanidade, mas nós podemos ser melhor. Para facilitar mais, para entender a unção, o poder de uma cobiça e é o poder dela não guardada no coração, ou seja, o coração não guardado dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O povo de Israel, ele estava no... Aqui é o Estevão falando, tá, gente? Ele fala, ele pega desde o início, ele vai falando de etapas da Bíblia. Aí ele chega nesse ponto que eu gosto bastante de aprender com ele, porque ele mostra o poder do coração. O que significa isso? O poder de você estar aqui fisicamente e o poder do seu coração estar em qualquer parte desse mundo. Literalmente influenciando ou sendo influenciado. É muito fácil a gente perder a atenção, mas nem é questão de atenção. É questão de realmente saber se o seu coração está guardado na promessa que Deus lhe deu, se está guardado no que Deus tem falado com você, ou ele está sendo levado a cobiças de receber algo que não é seu, fora do tempo, do que alguém conquistou. E é muito comum isso, sabe? As pessoas, elas hoje, dá mais acessos às redes sociais e assim vai. Atos 7, versículo 39. Atos 7, 39. Diz assim, ó, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Isso aí ele está falando do povo israelita no deserto, tá? Antes o rejeitaram, e olha o mais interessante, em seu coração se tornaram para onde? Ou aonde, né? Ao Egito. Como pode? Se a gente pegar aqui, estou isolando o versículo para facilitar. Como pode um povo estar fisicamente num lugar e o coração dele está em outro? É possível ou não? O que gerou isso, pessoal? Cobiça. Porque constantemente o povo de Israel, o povo de Deus, dentro do deserto, questionava Moisés de direções e falava, quem dera nós pudéssemos ainda estar no Egito. Por que nós não voltamos?
Quantas vezes foram que eles cobiçaram até o sofrimento para evitar um deserto? Não todos, mas um grupo. Quantos hoje não estão sofrendo? Por favor, não é um ataque, mas quantos hoje estão infelizes no seu casamento? Que não seja vocês, mas pelo fato de que cobiçam um novo casamento. Você está de corpo presente ao lado do seu marido, mas não está de coração. Não dá certo, não funciona, gente. Não dá para ser somente, me perdoe falar assim, um objeto do lado de alguém. Você tem que ser completo. Não dá. É uma loucura. Não dá para cobrar o meu filho ou minha filha de estar comigo se eu não estive com eles. E isso é uma verdade. A importância da sua, da minha, da nossa participação na construção mental, emocional e espiritual da nossa família. Aí, quando eles crescem, nós olhamos as outras crianças que vão nas outras gerações vindo, né? E começamos a tentar comparar nossas vidas que não fomos presentes com aqueles que são presentes. E aí nós falamos, olha, eu falava isso com a minha esposa esses dias, esses pais chegam pra gente, aqueles que não participaram da vida dos filhos, eles falam assim, ó, aproveita, viu? Aproveita que passa rápido. Sabe por que ele fala isso? Porque ele não foi presente e ele não pôde aproveitar. Porque quando você aproveita, experiência de 3 um pouquinho já, você não quer voltar não. Mas não quer mesmo, você passou cada uma. Agora, quando você aproveita, quando você não aproveita, aí você fica com o peso do fardo da consciência. Ah, se eu fosse, olha, passa muito rápido, nem vi meu filho crescer. Realmente não viu, talvez só viu de noite para falar boa noite e olhe lá. Aí faz essa saudadinha crescer. Aí você começa a cobiçar a vida de terceiro, sem você perceber. Nossa, como que seu filho é bonitinho. Ah, eu lembro do meu. Tudo bem, lembrança todo mundo tem, né, gente? Mas, por favor, viva a sua vida, aproveita cada minuto, porque ela não volta, ela só avança. Agora, se entender o projeto de Deus para a sua vida, para mim, para nós, tudo vai ser lindo, gente. Tudo que Deus tem para frente daqui em diante é muito melhor do que o que passou. Só que se nós não tomarmos cuidado, a cobiça está batendo na porta. Começamos a comparar nossas vidas, começamos a comparar a vida financeira, começamos a comparar, nossa, como que o fulano tem e eu não tenho? Sabe aquela coisa de doido? E somos infelizes. Às vezes ficamos até cabisbaixos. Já aconteceu isso com vocês? Não me falem não, que é muito pessoal. Oh, por que você está triste? Você nem ia falar uma coisa explícita assim, né? Aberta assim para alguém, mas muitos dizem no seu coração. É porque eu vi o fulano feliz. Não porque eu não gostei, mas é porque ele é feliz. Sabe uma coisa que deixa a gente, se a gente não tomar cuidado? Dá para entender, pessoal, que a cobiça não está por último em vão? Agora, seja sincero consigo. Como eu tenho que ser comigo, né? Como que está aí no coração? Ele está guardado? Ou estamos, de certa forma, estamos andando de acordo com o povo que é escolhido de Deus, que estava num deserto por propósito de Deus, por teimosias dos homens também, mas estava ali, só que ao mesmo tempo eles estavam em um lugar com o coração em outro. Sabe que loucura é essa? Não foi isso que Deus projetou para nós. Tem muito mais de Deus para nós do que a gente imagina, né, gente? Porque a gente não pode deixar isso afetar. Como que está o nosso coração, pessoal? Muitas vezes cobiçamos que a gente não realmente pode ter, isso realmente atrapalha. Porque se eu cobiço algo que não deveria nem cobiçar, que eu não posso ter, eu vou estar lutando contra Deus. E ninguém luta contra Deus e vence. Não dá. Como eu vou alcançar um favor que Deus não quer me dar? Agora, quando eu entendo e vou em busca do que Deus quer me dar, aí eu lhe pergunto, quem vai impedir? Se é Deus, se o próprio Senhor preparou para você. É só a gente olhar para trás e vermos isso. O povo de Israel, só para finalizar o exemplo, uma das fases, isso é um detalhe muito importante de se falar, porque assim é um cuidado, até um zelo por nós mesmos, sabe? Lá em Números 11, se você puder abrir a Bíblia lá, essa passagem mostra um pouquinho da cobiça. E tudo começou com um comentário de alguém. Aí que é interessante, pessoal. Pessoas que chegam na sua vida sem querer nada e começam a dar palpite do que você tem ou do que você não tem. E sem que você perceba, esse palpite pode fazer você começar a almejar o que você não deve. E aí vira uma boa nada, né? Uma horrível cobiça. Vamos lá, Números 11. Números capítulo 11, versículo 4. Se depois puder colocar aí para mim o pessoal da mídia, por favor, o versículo 4, mas da linguagem de hoje, tá? Para facilitar. Pode pôr aí para mim, tá? Eu vou ler aqui na corrigida na minha Bíblia, depois eu leio na tela aí com todos vocês.
Só o versículo 4 por enquanto. Ó. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Deixa eu ler agora o versículo na tela, só para não fugir do tradicional. Havia, o vulgo é isso aqui, tá, gente? Havia o quê? Estrangeiros. Quem que são os estrangeiros? Eu gosto de traduzir da seguinte forma: pessoas que não participaram dos teus milagres, pessoas que não participaram dos teus livramentos, pessoas que não participaram da sua história. Elas entram no decorrer e começam a palpitar, porque elas entram durante a sua vida, não no início. Os estrangeiros não fazem parte, mas eles vão estar lá. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles não saíram do Egito com os israelitas, mas eles se encontraram com os israelitas. E eles estavam com muita vontade de comer carne. Até aí, aparentemente, humano normal, né, gente? E até mesmo os israelitas começaram... Aí começa. O quê? A reclamar. Dizendo, se tivéssemos um pouco de carne para comer. Versículo seguinte, eu vou continuar lendo na tradução. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. Que loucura. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Eles só esqueceram de falar que eles esqueceram que eles eram escravos, né, gente? Que de graça, de onde eles tiraram esse negócio de graça? Mas para você ver o que a cobiça faz, ela cega. Como que eles fizeram esse negócio de graça? Mas dá para entender o quanto que isso pode te influenciar? Quanto pode me influenciar? Quantos de nós não ficamos lá querendo ter a vida de alguém que tem alguma condição? Deixa ele ter. Eu sei que pode ser um pouquinho assim, daqui falar mais fácil, mas é possível. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Colocar defeito nele é loucura. Ter o que nós temos, viver o que ele preparou, é tudo que a gente precisa. Não sejamos como esse grupo que está aí, ó. Eles começaram a falar e reclamar para Moisés o fato de eles ouvirem alguém falar de carne. E eles começaram a lembrar dos temperos que haviam. E isso trouxe um prejuízo enorme, gente. Isso trouxe um prejuízo enorme. Imagina só o marido chegar em casa, como família, dá para falar dessa forma, mas pode ser pai, mãe e tal, e chegar com todas as forças cobrando a esposa para ela ser igual uma outra mulher. Só porque ele gosta mais do estilo da outra de realmente viver. Vocês acham que esse relacionamento daria certo? Você forçar alguém a ser alguém que ela não é? Daria certo? Tá, se alguém quiser tentar, tenta, é sorte, não vai dar certo não. Mas se eu falar que isso é comum, sabe, eu sei que a gente vai querer, às vezes, ter algumas regalias na vida, né? Mas não dá pra forçar, pessoal. Nós precisamos entender isso. Não dá pra forçar. É algo bem comum, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim bem neutro, nada a ver com o assunto, aparentemente. Mas quantos, por exemplo, têm um plano de saúde, pagam todos os meses certinho, e quando precisa no plano de saúde, ele te dá um trabalho? E às vezes aí você chega lá e simplesmente o médico é ruim. Você paga um plano de saúde para ter um médico, não julgando os médicos, por favor, hein, gente? De vez em quando acontece isso, a gente ouve isso, sabia? E aí você ouve falar o irmão do lado e fala assim, e você passou já por isso? Eu passei, mas eu fui pelo SUS. E como foi? Foi maravilhoso. Quem me atendeu foi fulano de tal, muito renomado. Você pagou quanto? Não é SUS, não paguei nada. E o outro vai começar a se comparar. Fala, meu Deus, onde eu estou errando? Eu pago um bom plano de saúde. E quantos não reclamam disso, hein, gente? Nada contra, por favor, tá? Paguem se você tem condição, nada contra. Mas o que eu quero dizer? Às vezes nós estamos tendo uma vida mais dirigida e só queremos o que o outro tem porque o outro paga alguma coisa para ter. Dá para entender que o que nós precisamos já vem do céu e nos alimenta? Sabe o que é você ter uma vida ligada com o Espírito Santo e saber que o maná não vai te faltar? Só que de vez em quando nós queremos a vida que alguém possui, porque esse alguém paga. Ou o contrário. Nós somos o que paga e ficamos revoltados porque o outro não pagou. E fala assim, ué, o que aconteceu? Exato, não é questão de pagar ou não, é questão de estar onde Deus quer que você esteja e fazer o que Deus quer que você faça. Voltando para cá, não sei por que entrei em assunto de plano de saúde, não, gente. Se alguém está precisando aí, vê aí, dá uma olhada. Deus, ele sabe. Mas dá para entender a importância de você ter uma vida exata do que Deus projetou para você e sejam sinceros consigo. O que você hoje tem é realmente o que você buscou ou o que você hoje busca é o que alguém tem? E lembrando aqui algo bem simples, cobiça é você desejar o que é do próximo. Jesus deixou isso muito claro. Ele falou mais sobre questão de adultério, né?
Moisés, ele disse em Mateus capítulo 5, comentário à parte, que qualquer que tiver relação com qualquer outra mulher cometeu adultério com ela. Aí Jesus ele fala assim, porém eu vos digo, que qualquer que cobiçar, olha que coisa séria fica, em seu coração, já, é sério ou não? Cometeu adultério. Dá para entender a cobiça onde ela pode levar, provando que Atos 7,39 está de pé. Você consegue estar num lugar e o seu coração consegue pecar ao mesmo tempo. Como que pode? Você consegue estar abraçando sua esposa e ao mesmo tempo o seu marido, ou abraçando seus filhos, almejando ter uma outra família. Com outra pessoa. É loucura falar uma coisa dessa, né? Parece até um absurdo. Mas biblicamente e é possível. Não é à toa que Salomão, então, deixou um capítulo e versículo muito conhecido, que é Provérbios 4:23, que aí a gente bate o martelo, tá, gente? Aí a gente ora. Sobretudo, o que deve guardar. O que se deve guardar, né? Vamos falar certinho. Guarda o que, pessoal? O seu coração. Entenda a importância do que é o coração. Que é o seu verdadeiro eu. Aonde Deus move, aonde você pode estar em outro lugar enquanto está aqui. É possível. É uma coisa louca. Mas sobre tudo que você deve guardar, mais do que a si mesmo, mais do que qualquer outra situação, bem, o que quer que seja, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a gente entende o porquê o diabo ataca tanto o coração, né? O porquê o foco dele é o nosso coração. Aí a gente pode aqui ampliar. Só os limpos de coração que vão ver quem? Se ele não tiver guardado, como vão ver Deus? E quando eu digo ver Deus, eu não falo sobre ver Deus somente na eternidade, que também é, mas sabe, ver Deus agindo, ver Deus na vida de um filho, ver Deus na vida de uma filha, ver Deus no meu lar, ver Deus no meu relacionamento conjugal, ver Deus na minha igreja. Sabe, é muito mais do que só falar, eu quero ver Deus. Eu vou ver de verdade, porque o coração guardado é um coração que se mantém limpo, gente. Um coração guardado é um coração que se mantém intacto. Ele vai ser tentado. Gostaria que não fosse, seria muito mais fácil. Mas vai ficar firme. Se os teus olhos baterem em alguém que o coração está guardado, fala, não, meu coração pertence a uma pessoa e a Deus acima de tudo. Sabe esse cuidado que é tão importante? Aí você vai vendo quanto que realmente o diabo quer sujar o coração. E às vezes com uma pequena manchinha, às vezes não precisa de muito não. Mas se hoje guardarmos o nosso coração mais uma vez e entendermos isso, longe nós vamos chegar e conquistar. E que o Senhor fale mais com vocês, comigo, com todos nós, né? E finalizando assim os 10 mandamentos da família com o propósito de aprender um pouquinho mais contra a cobiça e a favor da vida, né, gente? Guarda o que tens, né, gente? Guarda o seu coração. Não deixe ninguém tirar sua coroa. O que tá aí, ó, é o mais importante do que tá do lado de fora. A partir daí, conquiste o que é seu e vamos tomar posse do que nos pertence. Vamos fazer oração, pessoal, por favor?